60 graus, com a normal, a superfície de uma lâmina de face paralelas após atravessá-la é de... Caramba! Não falou nada aqui sobre índice de refração, né? Não. Que merda é essa, cara? Tem que ter um índice de refração, cara. A superfície de uma lâmina de faces paralelas. Pô, eu também buguei aqui, porque... Tá, eu não sei que ângulo ele exatamente quer, né? Mas o teu desenho ele tá bem autoexplicativo já, né? Eu acho que ele quer o último ângulo, depois que ela sai de tudo. O último ângulo é o mesmo que ela entrou, né? É o mesmo? É? Sim, eu acredito sim. Não, não é As isso. faces são paralelas. Não é o mesmo? Tá, no gabarito tá falando, no exercício 5, a resposta é A, 0 graus. Então não é isso que ele quer. Que 0 graus. Como assim, cara? Como assim? Faz sentido. Porque, pô, sei lá, até conseguiria fazer essa conta caso a gente tivesse um índice de refração aqui, mas não tem nada, né? É. Realmente, se a gente for fazer a conta aqui, tem aquela normal aqui, né? E a gente, bem, eu não sei, mas provavelmente o índice de refração aqui é maior que o do ar, né? Então vai ser alguma coisa É. assim. E depois, quando ele sai, ele muito provavelmente vai sair aqui paralelo. Então, E tu tá cara, dizendo que a resposta é 0. como assim? Isso deve estar faltando informação no exercício. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, uma coisa errada que tu colocou aqui, né? É esse 60. Aqui Eu, não é 60. Tu chutou isso. eu chutei. Eu não tinha mínima do que fazer. Eu falei, talvez se eu for espelhando o ângulo, eu chegue em algum lugar. Não, não. Ó, daí aqui é um novo lugar, né? Uhum. E aqui vai ser 60 também. Ah, deve estar faltando informação. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Daí com índice de refração, talvez a gente prove que é 0, né? Mas, né? Uhum. Tipo, talvez, mas não sei. Tá? É estranho também se for 0, sinceramente. Eu acho que talvez tu tá olhando errado no gabarito. Eu Não, apostaria nisso. 8,05 a 0 graus. É isso, cara. Nada a ver. Nada a Eu ver. vou, eu, eu vou mandar outro, porque esse daí tá Entendi. Mande aí, porque tá meio esquisito isso. mais ótica. Tá bom. Espero poder ajudar nessa. Uma lâmina de faces paralelas, construída de forma que uma das suas faces é espelhada internamente. Uma das faces é espelhada internamente. Está imersa no ar. Uhum. Um raio luminoso propagando-se no ar incide com ângulo I na face. Na face espelhada e volta ao ar depois de ser novamente refratado. O ângulo de refração do retorno luminoso. Caramba, lâminas de faces paralelas. Pô, essas lâminas de face paralela, sinceramente, cara, eu nunca vi assim grandes diferenças numa conta pela lâmina ser de face paralela ou não. Eu sei que tem uma equação que a gente viu na aula e foi isso, que é D Não sei, esses igual a. professores eles tiram coisa da. Não vou dizer de onde, assim, porque, cara, o que usa aqui é a lei de Snell, cara. Olha, sinceramente tem bastante questão de vestibular com isso. Me faz o seguinte, me manda a foto da página aí onde tem essas equações que tu tá falando. Olha, tem uma equação. Ah, não, tem. É uma. A outra tem mais uma relação. Peraí. Foto.
guardando a fotinho, tá? E mandei. Sorry, technical problems. Não, ok. Recebi a foto aqui, vamos ver. Tá, cara. Que desgraça de equação é essa? Que cosseno, cara. Que merda é essa? Profundidade ou altura aparente pode. Nossa, cara. Meu, eu juro pra você. Eu nunca vi isso na minha vida. Cara, eu devo, sabe, deve ser uma ilusão socialmente aceita que eu tenho doutorado, porque, porra, como é que pode eu não ter visto essa equação na minha vida, cara? Eu nunca vi isso aqui. Você não viu, mas seja lá quem desenvolve a prova da Federal do Paraná viu. Ele viu essa merda. Uh, como o raio após atravessar a lâmina voltou para o mesmo meio? Sim. E é paralelo. Perceba que esse raio sofre um deslocamento lateral, claro. Que pode. Tá. Mas ele não pediu isso lá na prova, naquela questão. Ele pediu o ângulo. É. E ele. Bem, aqui não temos exatamente como calcular esse ângulo. Mas ele não está afirmando que os ângulos são iguais, o de entrada e o de saída. Eles são semelhantes, mas não iguais. Eles são semelhantes porque o que acontece é que, como tu está indo de um meio mais refringente para um menos refringente, o raio ele tende a sair de perto da reta perpendicular ali, né? A ideia é essa. Então ele vai ficar mais parecido com o ângulo de incidência. Agora, não precisa ser exatamente igual. Não Tá. precisa ser exatamente igual. Mas não me parece que existe aqui alguma relação entre os ângulos também. Ixi, Só se tem mais coisas nas outras páginas que tu não bateu a foto, né? é só isso mesmo. Porque ele poderia ter dito que R e R' são iguais aqui, eu acho. R e R' são iguais por semelhança, pelas relações de geometria plana lá das retas. Mas isso indica que I também é igual? Pode ser, não sei. Tem que fazer a conta. Mas sem índice de refração fica difícil. Anyway, vamos tentar fazer ali. Ele está pedindo ângulo de refração de retorno do raio luminoso para a lâmina. Bem, não falou muita coisa, mas falou que vai acontecer exatamente aquilo, né? E ele disse que o ângulo de incidência é I. E por uma matemática básica, sem fazer muita conta aqui, eu diria que é I também o ângulo que ele sai. E a Então, só que resposta ele é não B? vai sair por baixo. Ele é como se na Ah, base desse retângulozinho tivesse um espelho e ele volta para cima. putz. Empolgante, empolgante. Vamos ver aqui o que dá para fazer. Tá, eu nem li o enunciado direito, né? Eu li uma vez e esqueci. Tenho Alzheimer, já falei. Aqui é I. E daí, tá, ele vai sofrer alguma refração. Opa, alguma refração. Ele vai bater aqui e a gente sabe que numa reflexão o ângulo é o mesmo, né? Uhum. Ahn, ele tem um ângulo R aqui. Oh, caramba. Ângulo R aqui. Então ele vai ter um ângulo R aqui também. Faz sentido para ti? Faz, ok.
E ele vai sair, então, com alguma inclinação. O que ocorre é que tu vai ter um... Também aqui é perpendicular, ele vai sair com alguma inclinação. A resposta não é B? Deixa eu ver. 8. É B. Eu não tinha ligado que os dois R's iam ser iguais. Ah, tá. Bem, eles são iguais pelo fato da simetria, né? Aqui a gente tem simetria. Uma Ah, reflexão, a reflexão é simétrica. Então, é o mesmo ângulo aqui e aqui, então tem que ser o mesmo aqui e aqui, né? Todos os ângulos são iguais. A gente tá falando de triângulos semelhantes aqui, né? ok. Isso. Faz sentido. Eu tinha Então é isso esquecido que aí. eram ângulos iguais. Por isso que eu acho até que naquele outro problema lá, o ângulo de saída era o mesmo, né? De entrada. Uhum. Não Faria sei. sentido. Pode não ser. Não sei. Tem que ver com o índice de refração, testar algum índice de refração, mas não me parece ter maiores problemas. Beleza, tá aí. Vamos para a próxima. Próxima. Ai, meu Deus, eu mandei tudo. Tá. Marcar aqui o que eu queria mandar. Tu mandou a 810. É essa que a gente tem que fazer? É. Mandou direito, então. Só recebi a 810. Ok. Meu celular ele fez como se tivesse mandado 10 fotos. Não. Pô, que nem um site que eu trabalho, eu resolvo questões que pedem no site, né? Daí a pessoa manda os arquivos que tá no celular, né? Ela bate foto. Daí a guria mandou uma espécie de vídeo de TikTok, assim, cantando também. Cara, achei ridículo, meu Deus. Um raio luminoso incide sob um ângulo de 45 graus numa lâmina de faces planas e paralelas, imersa no ar de 4 centímetros de espessura e índice de refração igual a 1,5. Ao sair da lâmina, o raio luminoso faz com o normal ângulo de... Bem, se a resposta não for 45 também, então a gente tem que fazer alguma conta. A resposta é 45? Então, deixa eu ver. Exercício 10. É 45. Meu Deus, eu tinha tentado fazer conta. Tá, então a gente sabe que os ângulos são iguais. Isso. O que faz Tem que aquela sair primeira igual. tá errada. Não deve ser 0. Pois é, cara. É exatamente isso que eu ia falar. Aquela conta lá tá errada. Aquela resposta lá tá errada. Não tem como ser 0. Tá, então, sabendo agora que os ângulos são iguais, isso vai facilitar muito a minha vida no futuro. Sim. A física, ela tem um negócio que é tipo... Às vezes o tempo que tu faz as coisas não importa, né? O que eu quero dizer com isso? Se tu tava fazendo a conta, vamos dizer assim, de fora para dentro desse negócio, né? Uhum. Dessas lâminas, fazer isso de fora para dentro ou de dentro para fora não vai mudar a conta, entendeu? Ok. Então, fazer para cá daria no mesmo. É isso que eu quero dizer. Tipo, se tu estivesse fazendo. Oh, caramba. Se estivesse fazendo daqui para cá, daria no mesmo. Então, o que eu quero dizer? Digamos que tu esteja fazendo esse, né? Se fizer esse, Uhum. vai ter que dar a mesma conta. Tá. Agora, gira esse negócio, não muda nada, entendeu? Tu tá girando. Uhum. Tipo, pega esse negócio que gira realmente, assim, ó. Pega e faz 180 graus. É a mesma conta, sacou? Saquei. Então é isso. Isso acontece também na cinemática lá. Tem uns problemas que, por exemplo, ele pede assim, calcule para tu. Eu tava fazendo isso na faculdade, até quando tava dando aula na faculdade. Ele dizia assim, calcule para qual que é o tempo de queda aqui, ou a distância, sei lá, não importa. Mas a dica era melhor fazer a conta, tipo, do chão. Claro, o negócio saía do prédio e ia pro chão, mas era melhor fazer do chão pro prédio. Porque Uhum. existe essa simetria na física, né? Vai dar, é o mesmo problema. Assim, como é que se diz? Como é que quando tu volta uma câmera, como é que é? Zoom? Retrocedendo? Tipo aquele zoom inverso? Não, não usa o inverso. Tipo, tu gravou uma coisa e tu vê ao contrário essa coisa. Ok. Ok. Então é isso aí.
Para a física não muda nada. Pra algumas situações específicas na física, né? Outras mudam. É aí que está a grande questão da entropia. Já ouviu falar de entropia? Não. Entropia é uma das coisas mais loucas que existe na física. Ela é, grosso modo, o grau de desordem das coisas. Tu vai ver isso quando estudar mais calor, tá? Isso vai cair no vestibular. Uhum. Daí, a entropia, ela diz que os processos eles só tendem a aumentar o grau de desordem do universo. Só que existem alguns processos específicos que tu não aumenta nem diminui, tu mantém a mesma coisa. Nesses processos, se tu vê a física acontecendo ou fazer o processo acontecendo ali ao contrário, né, gravando ao contrário, não muda nada. Né? Por exemplo, nesse caso aqui não vai mudar nada, ele ir ou ele voltar, a física é a mesma, porque a entropia é zero. Agora, se tu vê um ovo quebrando, né, um ovo quebrando, ele não volta ao normal, né? É, Então, é um processo que fazer a coisa retroceder não faz sentido. Né? Então, por quê? Porque esse processo aqui, a entropia do universo aumenta. Agora, nesse aqui, não. tá. Louco, né? Bem. Uau. Louco. Bem drogas. Beleza. Então, não faça física e use entorpecentes, porque pode ser uma viagem sem volta. Vamos para a próxima questão. Tá, mandei uma mudando de área da física agora para força. Força. A figura mostra o gráfico de força F. Tá pedindo trabalho, né? Beleza. Daí você fez um monte de desenho. Sim, Que é isso, cara? eu Que é passei isso? um bom tempo tentando entender esse exercício. Mas tu foi pelo caminho certo. Porque quando. Bem, na realidade, né, o que que acontece? Quando a gente tá fazendo as continhas lá da segunda lei de Newton, a força é sempre constante. Tipo, Ok, a força não varia em função do tempo, não varia em função de X, a força é sempre constante. Isso é tá. bem curioso. Né? A força não é igual a MA, Sim. F não é igual a MA, Fullmetal Alchemist. O M é constante, a massa não muda, e o A é constante também. A gente sempre trabalha com aceleração constante. MRUV, aceleração é constante, né? Uhum. Então a força é constante. Agora, tu olha para esse gráfico, a força não é constante. Realmente. Ela aqui, depois ela aumenta, depois ela diminui. E ela muda instantaneamente, por sinal. Então, se tu tivesse que fazer uma conta mesmo, matemática, para encontrar o trabalho, seria uma conta muito complexa. Na faculdade, meu, é meio complicado. Agora, o que ele está pedindo aqui, ele está pedindo sim, de uma forma mais tranquila, né? Por quê? Porque uma vez que o trabalho é a área abaixo da curva da força na distância, né? Uhum. Por quê? Porque o trabalho é FD, né? F vezes D, assim, grosso modo. Só que ele é F vezes D quando o F é constante, que nem eu te falei agora há pouco. Pixe. Então F e D aqui, né? Então tu calcularia essa área se tu fizesse F vezes D, parando para pensar, né? Porque a distância é um valor aqui. E a força é um negócio aqui, então quando tu faz F vezes D, tu faz essa área. Né? Uhum. Base vezes altura, certo? Certo. Então existe uma lógica matemática, geométrica aqui. Força, vai ter um valor aqui, 10, sei lá. E Uhum. aqui, 5. Né? 10 vezes 5 vai dar a área desse retângulo aqui, de altura 10 e base 5, né? Sim. Então por isso que tu pode dizer que o trabalho é igual à área abaixo da curva, por isso. Uhum. Tá bom? Opa. Tá bom. Agora tu teve um problema para encontrar a área, é isso? Sim, eu encontrei o número errado. Tá. Ahn, pô, cara. Mas aqui é encontrar a área dessa desgraça, né? Tu tem esse quadrado aqui, desculpa, esse retângulo. Então, E eu daí, tentei fazer levando em conta esse espacinho que não tem área, eu tentei fazer levando com ele, sem ele. pô, mas. Cara, base vezes altura, né? Eu sei, mas tava dando o número errado. Pô, Deu não bem entendi pra o que tu cima, errou deu aqui. 6. Eu não entendi o que tu errou, mas beleza. Eu também não. Ó, vamos lá. Vamos fazer a área de cada pedaço aqui, tá? A Uhum. área verde, vamos dizer assim, o trabalho verde. Vai ser 10 vezes 0,4, Que dá que 4. é 4, exatamente. O triangulinho, ahn,
vai ser 5 vezes 0,2 dividido por 2. Uhum. Pô, tu fez isso, tô começando a ficar com medo. É, Isso também vai dar 0,5, né? da 0,5. Pô, cara, tô começando a ficar com medo. Não tem nenhuma unidade aqui. Tem 1.000 gramas esse bicho. A massa não importa, né? Se a gente utilizar essa questão aí. Aliás, ele faz no gabarito pra vezes massa. Ele tá cagando pra massa. Massa não importa, pô. Massa não importa. Se tu tem um gráfico de força vezes deslocamento, é a área embaixo dele. Agora, Leleque, eu acho que tá aí o problema, né? Tipo, o desenho que eu fiz cagado também, né? Porque. Tá, não tá errado, né? A questão é que tem um retângulozinho aqui que a gente não pegou, né? Calcular esse retangulinho aqui também. Esse de baixo? Claro, por que não? Não. Ele faz parte do gráfico. Ah, não sei, na minha cabeça ele tá se Não, ele faz parte do alimentando. gráfico. Ele é uma área embaixo do gráfico. Ok. Não tem desculpa pra isso. Ó, se tu for pintar a área embaixo do gráfico, tudo que tá embaixo do gráfico acima do eixo X inclui aquele quadradinho ali. Aquele quadro. Ok. Make Ok. sense, né? Então tá, acho que faltou isso, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Porque eu sinto que eu calculei ele também, esse 0,2 Não, vezes tu não 3. pode ter calculado, senão eu vou ficar muito puto. Vamos lá. 15 menos 3 dá 12, né? A gente tá pegando esse negocinho aqui. 12, certo? Certo. 12 vezes 0,2 dividir por 2. Vai ficar 1,2. E agora o rosinha. Como é que vai dar certo? 3 vezes 0, choose, vai dar 0,6, né? 0,6. Somando dá 6,3. Que é o resultado. E aí? E aí? Gente, minha cabeça jurava que, tipo, a retinha não tá passando por aí, ele não conta. Não, ele conta, cara. Ele é uma área embaixo da curva. Muito elaborado esse negócio da física. É que na real, na matemática, existe uma função que calcula a área embaixo de qualquer curva, chamada integral. E daí, às vezes, a gente tem umas curvas meio feias, né? Tipo, qual é a área embaixo de uma parábola? Né? A gente brinca com parábola o tempo todo, mas qual é a área embaixo dela, né? Não é uma coisa simples de calcular, existe uma função que calcula a integral. Meu É tipo uma Deus. operação, assim. Em vez de dividir, tem essa operação integral. Você pode achar inútil, e para você realmente é, mas, por exemplo, em Portugal, na Angola, cara, eu dou aula para angolano, eles estudam isso lá. Meu Deus. Não, o ensino médio de Angola é trocentas vezes melhor que o daqui. Eu As queria coisas que eu tava doer. dando aula de física para uma angolana ontem, nem sonho um professor passa aqui no Brasil. Nem na faculdade eu vi direito aquilo, para falar a verdade. Nossa. Pra tu ver como o ensino aqui no Brasil é uma bosta. Ai, nem me fala. Eu A tenho que única forma memorizar. de resolver, sabe, a única forma de resolver isso é pegar lança-chamas, fuzis e destruir tudo que tem no Ministério da Educação. Tudo. E pôr fogo e jogar sal na terra, assim, para nunca mais inventarem de colocar, de fazer um Ministério da Educação. Tu já leu aquele livro do George Orwell lá, o 1984? Onde tem ministério, tem desgraça, entendeu? Ministério do amor lá, Ministério da verdade. É isso que é o Ministério da Educação aqui. É que nem no livro do George Orwell. O Ministério do Amor, ele trabalhava com a guerra. O Ministério da Verdade contava mentira. Aqui no Brasil, o Ministério da Educação serve para deixar as pessoas burras. É a mesma coisa, cara. Mas não Toda é. democracia tende a virar uma utopia louca, distópica, que nem a daquele cara lá. É Ah, isso. cara, mas eu admito, o Ministério da Educação é uma merda. Mas as universidades, o sistema de vestibular que a gente tem no Brasil também não ajuda. Com certeza. Tipo, eu tenho que memorizar pra esse sábado as classificações de caule de planta. Pois é, né? Pra quê, né? Porque pode cair num vestibular. Pois é, bem, no seu caso em específico, que quer fazer biologia, é importante, né? Não, não importa, mas. Mas pra Porra, um guri que tá nem aí pra isso, né? Pra uma pessoa que quer fazer artes, por exemplo. Dane-se, né, cara? Meu, dane-se. Meu Deus, 99% do que eu aprendi na escola eu não uso. Talvez eu não possa dizer exatamente isso porque eu aprendi muita matemática na escola, mas, assim, uma pessoa que faz fotografia, por exemplo, não vai usar nada.
praticamente. É. Se começar a falar da educação, eu vou ficar aqui até amanhã. Me manda outra questão aí, por favor. Essa é mais teórica. É de atrito. Eu vou ser bem sincero, eu olho para questão de atrito e eu travo. Ah, sim, sim. Bem, é bom fazer desenhos para deixar mais claro. Vamos lá. Eu sempre falo isso, né? Mas é que é verdade, cara. Que a gente faz um desenho, saber que um problema como esse tu vai ter que trabalhar com um diagrama do corpo livre, né? Então é um desenho. E segundo a lei de Newton, etc. Tem que ficar bem atento para a direção dos vetores, por aí vai. Se o coeficiente de atrito. O atrito é só mais uma força, né? Que nem tem a força que a pessoa empurra, a força peso, tem a força de atrito. Né? Só Ok. que a força de atrito é uma força que ela é sempre contrária ao movimento, na realidade, contrária à tendência de movimento, para ser mais preciso, e ela está associada com a força normal, né? Está associado com a força que é perpendicular ao movimento na prática. Tá. Então, são algumas características aqui da força de atrito. Mas na prática, quando tu decora isso que eu acabei de falar, né, que ela sempre tem a direção da tendência do movimento e que ela está associada com a força normal, as coisas começam a andar melhor, né? Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um carro e a estrada é dado por um valor representado por μ, e a aceleração da gravidade representada. Eu acho que eu copiei mal. Ou tu bateu uma foto merda. Ou pode ter sido, deixa eu Não, ver. não. Eu que copiei mal mesmo. E de atrito estático entre os pneus de um carro e a estrada é dado por um valor representado por μ. E a aceleração da gravidade por g. A aceleração máxima que o carro pode ter em estrada sem inclinação. Tá bom, vamos desenhar, né? Então, tá aí. Aqui está o nosso carro. Considere o carro uma esfera. Uma partícula. Né? Agora, o que que rola aqui? Nós vamos ter a força normal. Tudo que está sob uma superfície sofre a força normal. E, bem, como ele está na Terra, né, sofre a força peso. E vamos considerar que ele está se movendo para frente, né? Veja que a velocidade não entra aqui no corpo, né? Porque ela não é uma força, apesar de ser um vetor. E nós vamos ter, então, a força de atrito para o outro lado, certo? Ok. Claro, muito provavelmente tem que ter, né, uma força que empurra ele para frente e tal. Mas dane-se, né? Tá O que implícito. importa, na verdade, é que você encontre a aceleração máxima, né? É. E a aceleração, bem, a aceleração ela vai ser dada uma vez que ele está para frente, né? Muito provavelmente existe uma força para frente aqui, empurrando ele, que vai causar isso, né? Que vai causar aceleração. Para frente, já que ele está indo para frente. Tem atrito, então significa que tem uma força vencendo o atrito, fazendo ele se mover. Mesmo se ele tiver com velocidade constante para frente, tem uma força vencendo o atrito, né? Para fazer ele manter a velocidade constante. Ideia? Ok, Né? faz. Porque o que que acontece, né? Imagina que tu tem um carro em velocidade constante na estrada. Tu tem que estar apertando o acelerador, porque ele tem que estar vencendo a força de atrito, né? E a resistência do ar, etc. Coisas que fazem ele tender a parar, né? Ok. Então, no caso aqui, no nosso desenho, a única coisa que faz ele tende a parar é a FAT. Só que ele está se movendo para frente, então tem uma força que empurra ele para frente. Senão ele estaria para trás, né? Porque a única força que tem é para trás. Mas a É, gente está considerando que ele está indo para frente, então vai ter uma força para trás devido a isso. Mas tem uma força empurrando ele para frente, força do motor na prática. sim. Bem, na prática, né? Tem que tomar alguns cuidados aqui, porque eu não sei o nível dessa questão, tem que parar para pensar um pouco, mas se a gente estivesse falando de um carro de verdade, por exemplo, na verdade, cara, é bizarro, mas quem empurra ele para frente é a força de atrito. É Eu bizarro vou isso. Né? acreditar na sua palavra. Pois é. Quem empurra ele para frente é a força de atrito, cara. É muito estranho isso. Mas eu acho que não é o nível aqui. Espero, pelo menos. Eu duvido muito. Eu espero. Bem, vamos lá. Tem que estar com isso em mente também. Porque eu vi isso no livro de ensino médio, por sinal. Mas era numa parte mais para frente do livro. Não era em Leis de Newton, exatamente.
Tá. Então, aceleração máxima. Aceleração máxima que um carro pode ter. Aceleração máxima que um carro pode ter. Bem, o que que acontece é o seguinte, né? A aceleração máxima que um carro pode ter, bem, vai estar associado com a segunda lei de Newton, que é onde aparece a aceleração, né? No nosso caso, essa força menos S igual a MA. Pô, mas aí surge um problema, né? Pois é. Porque eu não sei qual que é esse F aqui. Então eu acho que o bagulho vai estar aqui mesmo, cara. Ai, ai, ai. Meu Deus. Eu não sei, porque assim, a resposta inclui o Mi. É Não, Mi? sério, ele vai incluir, isso é o de menos. A questão Ah, é que eu já vou substituir. O problema é esse F roxo aí que eu coloquei. Ele é, supostamente apareceria na função também. Mas não é para aparecer, a gente vai ter que dar algum argumento. O que, que é FAT, né? A força de atrito ela tem uma equação. Como eu acabei de te falar, ela era μn, coeficiente de atrito vezes a força normal. tá. E qual é a força normal aqui? Se a força normal é igual a peso, por que, que elas têm que ser igual? Porque ele está numa coisa plana, sem inclinação. É Uhum, sem inclinação, a normal é igual ao peso, porque elas são uma ao contrário da outra, né? tá. Segundo a lei de Newton é isso. Normal é igual a peso e a peso a gente sabe que é mg. Então mg é igual a ma. Agora, se não tivesse esse F, então a questão é, esse F não pode existir. Vai cortar esses caras e a gente vai achar que a aceleração é μg, que é a resposta B, né? É B, MG. Pois é. Mas aí que tá, né? Por que, que o F é zero? Bem, tem um argumento para isso. E o argumento é o seguinte: a força, a aceleração máxima vai surgir quando tu tiver, vamos dizer assim, a maior discrepância entre esses dois valores aqui, né? Ah, Vamos dizer, a menor aceleração possível é quando esses dois forem iguais, né? certo, que aí tá parada. Exato, a força que empurra para frente é igual à força que tá questão do atrito ali, né? Bem, vai ter um momento que essa força aqui é zero, que é quando ela, vamos dizer assim, ela tá na iminência de começar a se mover, né? Uhum, Então, vai ter um momento que ela vai, depois que ela for zero, o motor vai ganhando força e daí essa aqui vai aumentando, até o momento que essas duas ficam iguais e o carro começa a andar em velocidade constante, né? Aí tu vai ter aceleração mínima, que é zero. ok. Então é por isso que a máxima vai acontecer quando essa aqui é zero. Né? Porque naquele instante em que é zero, que vai começar tudo, tu vai ter o atrito máximo, né? Porque ele vai estar com a tendência máxima de não se mover. Ok. É essa. Bem, a ideia é essa, tá? Tá. Então tá bom. MG. Faz sentido. Sim. Passa pela segunda lei de Newton. Beleza. Próxima. Próxima, tem o risco de ter sido mais uma que eu esqueci de alguma parte da conta? Tem. Mas vamos lá. Essa é de queda livre. Ah, tá. É que tá meio bugado as coisas que tá me mandando, né? Daí acabou vindo aqui e não apareceu a notificação. Ah, Desculpa. saúde. Ai, obrigado. PUC. É pra PUC que tu quer ir? Não, né? Pra federal, né?
Querer ir pra federal eu quero, mas se não der, a PUC tá valendo também. Ah, meu. Qual que foi tua ideia aqui? Sinceramente, eu não lembro mais. Bem, o problema está pedindo trabalho, né? Uhum, E tu sabe que trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? certo. Certo, mano. Força vezes deslocamento. Temos uma pedra caindo do alto de um penhasco. Então ela vai cair uma distância D. Eu não sei quanto é a distância. Mas seria bom saber, né? Uhum. A gente tem o tempo da queda. E a gente tem a força também, né? Qual que é Uhum. a força que tá empurrando ela? A gravidade, 10 metros. Exato. Bem, a força é a força peso, né? É. Que é massa vezes gravidade. Ah, ok. Então é 200 gramas, que é 0,2, né? Vezes 10. Essa é a força. Ah, ok. Acho que começou aí teu erro, né? Tu colocou força igual a 10. É, Nada a ver, né? A ok. força é 2. 2 newtons. Não esquece da unidade, pelo amor de Deus. Uhum. Teu erro tá ali, porque o que que é 10? 10 é a gravidade. Metros por segundo ao Uhum. quadrado. Não é a Faz força. sentido. Força é newton, né, cara? Se tu tivesse colocado isso aqui, tu veria que tem alguma coisa errada, né? Por causa da É. unidade. Show. Agora, bem, já encontramos a força, 2 newtons. Precisamos encontrar a distância. Como é que a gente vai encontrar a distância? Tá, a Hum, gente tem tempo, temos tempo. a gente tem massa, Não, não precisa. não precisa. Nenhuma equação da cinemática envolve massa. Tá, a gente tem força, a gente tem tempo, Vamos falar de termos de cinemática, de movimento. movimento. Posição, velocidade, aceleração e tempo, né? Uhum. Nós temos aceleração, temos o quê? Temos velocidade, temos o quê? Tá, não tem aceleração, mas dá pra encontrar. Ah! Tem aceleração, tem aceleração. Meu Deus, se tu tem a gravidade, tem aceleração, tá bom? Física ainda vai me levar pro túmulo. É, está me levando aos poucos. Ó, Tá, tem tem essa, aceleração. Mas o negócio é o seguinte: tu quer encontrar a distância. Qual certo. a equação daquelas várias do MRUV lá que a gente conhece que dá a distância? Sorvetão ou a Torricelli. Mas como tu tem tempo, tu tem que usar sorvetão, né? Tá, Então vai lá, é sorvetão que tu vai usar. Daí tu vai precisar de todos os termos lá, né? E tu tem todos. que justo. Vamos lá. Velocidade que é. Tá, 180.
E aí, problemas com sorvetão? Pera, eu só tô... A velocidade, nesse caso, seria o quê? Isso vai depender do que o enunciado fala. Ela falou que é solta. É. Então, a velocidade inicial, que é o que tem no sorvetão, V0 ali, é zero. É zero, ok. Ela foi solta, é zero. Né? Tá. Isso aqui ficaria zero, isso aqui fica zero. Olha, eu ainda fiz alguma coisa errada, porque deu 180. E a A resposta... distância deu 180, mas qual é o problema? 180, deixa eu checar aqui, ó. Exercício... Ah, não, não é a distância que ele quer, esquece. Ah, Acho deu que é o trabalho, 180. né? Eu Isso aí. esqueci o que ele queria. Então, 180 metros, acho. 180 metros. Eu esqueci que ele queria trabalho. Tá. Então agora tem a distância. Trabalho igual a 2 vezes 180, que uau, dá 360, que é a resposta. Tudo fica bem quando acaba bem. É verdade. Ai, como eu odeio física. Mas ela te ama. Mande Eu a não tenho próxima aí. tanta certeza. É, talvez não, né? De acordo com a conta que tu fez, que tu acabou de fazer aqui, em 6 segundos de queda, tu pode cair 180 metros. É 6 perturbador. segundos apenas. É perturbador, né? Aceleração é um negócio muito forte, né? A gente não sente muito ela porque a gente tá sempre no chão. Isso é bem amedrontador. Sim. Tá. Essa é puramente teórica. E assim, em minha defesa, é a primeira vez na minha vida que eu tô vendo essa matéria. No Uhum. cursinho ainda. Então, eu sinto que ela é muito simples. MC. Ah, sim, tem plano inclinado. Parece que não tem conta, né? Vamos ver. Não, é só teoria. Certo. A aula está produtiva. UFSCar. O bloco da figura desce espontaneamente. Nossa. A tua normal tá completamente errada. Putz. Olha o nome, é força normal. Por que ela é normal? Por que esse nome normal? Porque ela é normal, ela é perpendicular à superfície. Normal significa perpendicularidade, sacou? Ah, Isso, não, eu então não ela tem que ser sabia. assim, ó. Para fazer 90 graus aqui com a perpendicular. Com a superfície, desculpa. Ok. Essa é a Faz normal. sentido. Isso. Ele desce em velocidade constante. Quem que é essa força aqui? Essa PX. É a componente dessa aqui no eixo X. Então a gente, ó, apaga ela. É? É. Porque sim, a peso é para cá, isso tá certo. A peso sempre aponta para baixo. Sempre. Só que quando Ok. a gente está trabalhando num plano inclinado, a gente tem que tomar um cuidado, porque é mais fácil, é bem melhor a gente fazer a decomposição da força nesses novos eixos coordenados. Os eixos dados pelo plano inclinado e pela perpendicular a ele. Então é como se você tiver. É como não? É exatamente isso. Você vai ter aqui, ó, um novo Y e um novo X. Sacou? Ok. Então tu vai ter que escrever as tuas forças em função disso. Note Bom, que a força normal já tem essa mesma direção desse novo eixo Y. Mas a peso não, né? Só que o bom é que a gente pode decorar como é que fica. Porque daí o PX vai ser sempre PC no θ.
E o Ok. PY, P cosseno θ, onde o θ em questão é o ângulo da inclinação. Ok. Tá bom? Então significa que quem está empurrando esse cara para baixo é a força PX. Uhum. Só que ele está dizendo uma coisa, a velocidade é constante. Isso significa o seguinte: se ela não fosse constante, né, ela, como qualquer movimento acelerado, estaria aumentando a velocidade, né? Tem uma força empurrando ela para baixo. Essa força gera uma aceleração pela segunda lei de Newton, né? Uhum. E todo corpo que tem aceleração tem a sua velocidade aumentando, né? É. Mas ele está dizendo que a velocidade não está aumentando. A velocidade está constante. Isso é mega importante. Ok. Se a velocidade é constante, significa que é obrigatório que tenha uma força contrária ao movimento. Que é Pra o com... atrito. Que é o atrito, exatamente. Para compensar a força-peso. Então ele pode estar caindo, mas ele vai estar caindo em velocidade constante, sem aceleração. Por quê? Porque o atrito está compensando e o sistema está em equilíbrio. Mas, professor, o sistema para estar em equilíbrio não tem que estar parado? Não. Para o sistema estar em equilíbrio, ou ele tem que estar parado ou em velocidade constante. Ah. Não é só parado. Em velocidade constante, ele também está em equilíbrio. É por isso que tem as Ok. equações do MRU. Ah. O MRU é uma situação de equilíbrio. Por exemplo, um corpo no espaço. Se tu solta um corpo no espaço, ele se move, né? Uhum. Mas não tem força nenhuma agindo nele. Certo? Certo. Ele está em equilíbrio. Ah. Satélite que está no espaço interestelar agora, ele está em equilíbrio. Não tem força nenhuma agindo nele. Ele só continua se movendo por inércia. Nossa. E esse movimento dele é em velocidade constante, porque não há força agindo sobre ele. Uhum. Legal, né? Então, se tu lê a velocidade constante, sabe o equilíbrio, então tem que ter uma força compensando. E o que está compensando a força normal? Porque se ele estaria voando se só tivesse a força normal para cima, né? Tem a força PY, que tem a mesma direção da força normal e é igual à força normal. Por isso que ele está preso na superfície do plano inclinado. As duas são iguais. Se a força normal fosse maior, ele estaria subindo. Se a PY fosse maior, estaria descendo. Descendo não, estaria entrando assim no plano, né? Certo. Desprezando-se qualquer ação do ar, durante esse movimento atuam sobre o bloco. Uh, bem, eu fiz um desenho de 4 forças, né? Uhum. Mas a gente sabe que na realidade, né? São três. PX e PY são uma só, né? Ok. Então são 3, né? Tu colocou que é A. Sinceramente, eu não tinha muita certeza do que eu tava fazendo nesse exercício. Não, pera. Tu colocou que é D e a resposta estava errada, né? Não, a D é certa. Eu tinha colocado Ah, A. D é certo, tá. Ah, bom. Então tá bom. Eu tava achando meio maluquice. Né? Sim, nós temos 3 forças, né? Tem a normal, tem a atrito e tem a peso. Só que a peso eu decompus, né? Eu escrevi em 2 vetores. Uhum. Porque a gente sempre pode fazer isso, né? A gente sempre pode escrever um vetor com uma soma de 2 vetores, né? É. É chamada decomposição de vetores. Eu decompus a força peso aqui nesse novo eixo. Essa peso é uma só, né? Tem só uma terra puxando. Mas só duas realizam work. Bem, eu não li isso, né? O que é uma força realizar trabalho, né? Bem, primeiro tem que olhar a equação do trabalho para entender bem o que é trabalho, né? Mas Uhum. o fato de eu ter dito work não é inútil, não. Por quê? Porque trabalho talvez seja uma má tradução dos livros de física. A questão é que eu uso W por um motivo muito especial, por causa do work mesmo. Uhum. Porque trabalho é uma força que funciona. O que eu Tá. quero dizer com isso? Quando a gente aplica uma força, às vezes ela funciona, às vezes não. Por exemplo, se tu empurrar uma garrafa, ela vai se mexer, certo? Uhum. Sim, Então a tua força funcionou. Agora, se tu empurrar uma parede, ela não vai funcionar. A tua força não vai funcionar. A realmente. parede não vai se deslocar, né? Essa é a questão. Então, por isso que o work é melhor. Porque o work significa funcionar também em inglês, né? Não é só trabalho de trabalho, né? De Uhum. É. emprego, sei lá. Então, por exemplo, my computer doesn't work. Ele não está funcionando. Né? Quando uma força não funciona é porque ela não causa deslocamento. Então, temos que ver as forças que estão relacionadas a deslocamento aqui, né? O bloco
ele só se desloca no eixo X, certo? Certo. Vamos dizer assim, no novo eixo X, né? Então, as forças que estão relacionadas aqui ao movimento é a fat e a peso. A normal não está associada a nenhum trabalho, né? Realmente. O objeto ele não sobe nessa direção e nem desce nessa, né? Então, por isso que, apesar de ter três forças, só duas realizam trabalho. Quem que realiza trabalho? A fat e a px, que é a peso, né, na prática. Ok, faz. Agora eu entendi. Entendeu? Então, isso que é trabalho. Só vai ter trabalho se tem movimento. Beleza? Ok. Então tá bom. Então tá ótimo. Bem, acho que por hoje é isso. Foi topzera essa revisão. Então, muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Legal. Aí, semana que vem. Falou! Falou!